Meu bom dia a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que a graça de Cristo Jesus e o grande amor de Deus esteja com todos. Seja você muito bem-vindo na nossa sala nesta manhã. Hoje nós temos uma lição muito importante, muito maravilhosa, que vai falar sobre o tesouros no céu, né? E nós vamos aprender um pouquinho a respeito desta importantíssima lição. E eu já quero convidar você para participar, né, através dos vídeos, tanto para você ouvir como também transmitir para outras pessoas, tá? Tesouros no céu. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Como que nós podemos guardar ou depositar os nossos tesouros no céu? É uma lição importante que nós precisamos aprender. Então vamos orar. Quero, neste momento, convidar você para orarmos, pedindo a Deus a sua maravilhosa bênção para o nosso estudo. Querido Deus, amado Pai, nós estamos agora, neste momento, reunidos, ó Deus, para podermos ouvir a voz do Senhor, a voz da Tua palavra, que é inspirada de Ti. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito em nosso coração. Ele é o nosso professor, que está conosco todos os dias na sala da esperança e também em toda a nossa vida, nos capacitando para entendermos e compreendermos a Tua vontade. Pedimos estas bênçãos a Ti, ó Pai, neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tesouros no céu, queridos, né? É o título da nossa lição de hoje. Hoje é quinta-feira, tá? E como eu perguntei, né? Como é que nós podemos depositar o nosso tesouro no céu ou guardar o nosso tesouro ali no céu? Aliás, existe banco no céu aonde nós podemos abrir uma conta, seja uma conta corrente, uma conta poupança, ou aonde nós podemos aplicar o nosso dinheiro para ter uma rentabilidade, ou fazermos algumas economias, né, preparando para o futuro. Queridos, no céu nós não vamos precisar de futuro. Nós vamos ser eternos. Então, como é que nós podemos entender esta lição importante que Jesus disse? Não acumulem tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão rouba, mas ajuntem tesouros no céu, aonde a ferrugem não corrói, né? Aonde a traça não consome, também o ladrão não entra para roubar. Mas aí surge uma pergunta: vamos ter dinheiro lá no céu? Nós vamos ter empreendimentos, empresas para trabalharmos? Nós vamos ter salário? É óbvio que não, queridos. No céu nós não vamos precisar de nada disso, tá? Então, em que sentido figurado? Esse é o verdadeiro contexto desta nossa lição, né? Quando Jesus está falando aqui para os seus seguidores e propriamente para nós hoje, queridos, se estava falando naquele tempo para os seus seguidores, quanto mais para nós hoje, né, que vivemos aí no mundo de uma total secularidade, né, e aonde as pessoas pensam mais e mais acúmulo, né, de fortuna, de dinheiro, de bens, né? Então,
em que sentido Jesus está falando para nós que nós não devemos acumular bens aqui nesta terra? Claro, queridos, que essa forma, essa expressão de Jesus, ele está falando no sentido figurado, a fim de que os seus seguidores tivessem, assim, uma compreensão melhor a respeito, né, do céu e da terra. Para fazermos uma comparação, o que é melhor, o céu ou a terra? Tá? É claro que eu nunca fui no céu, nem você, mas, queridos, toda a história vamos dizer, história profética, né, contada por Jesus a respeito do céu, só existe coisas boas. Vale a pena estarmos lá, porque o céu é real, né? Porque Deus é real, porque Deus está no céu, tá? A promessa de Deus é que ali o pecado não entra, o pecado não penetra, e somente quem serão justificados e lavados com Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, vão entrar no reino dos céus. Enfim. Então, queridos, Jesus está falando aqui num sentido figurado. Guardarmos os nossos tesouros em uma conta que abrimos lá no céu. De que maneira que nós podemos fazer isso? Então, eu vou estudar aqui um pouco da lição que vem falando para nós. Toda vez que você, quando cuida de uma pessoa necessitada, por exemplo, você dê alimento, dê um pão para um faminto, água para um sedento, auxilia na enfermidade, né, tratando da enfermidade de alguém que está enfermo, que está doente. Quem sabe quando você, né, compra um remédio para esta pessoa que não tem condição, tá? Quando você ajuda alguém desamparado que está ali na rua, não tem um lugar para morar, tá? Passando frio, passando necessidade, passando ali fome, passando sede, você ajuda esta pessoa. É como se você estivesse guardando ali ou acumulando tesouros no céu. Não no contexto, querido, de que você está fazendo bem para você ter um mérito para entrar no reino dos céus. Não, não é isso, não significa isso, tá? Mas significa que você, quando conhece a Jesus e você aceita as promessas de Jesus, propriamente o que Jesus fez por você, e assim você aprende a viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Ontem nós estudamos, por exemplo, queridos, que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e as nossas forças, e amar o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos. Tá? Então, queridos, todas as vezes que nós dispensamos, né, dos nossos bens, ou mesmo do nosso tempo, né, para auxiliar na salvação, na cura de uma pessoa, ou matando a fome, a sede de uma pessoa, ajudando ela. Então, queridos, desta maneira, você está dizendo claramente em público que você não está preocupado com nada aqui desta terra. Que o seu desejo, a sua vontade, queridos, é fazer a vontade de Deus, é seguir os passos de Jesus, é cumprir a missão que Jesus colocou nas suas mãos. É nesse contexto que você está guardando o seu tesouro, a sua fé, a sua esperança, tá? A sua certeza nas promessas de Cristo Jesus. E assim você está declarando, está dizendo que você deseja do fundo do seu coração
viver com Cristo Jesus por toda a eternidade no reino dos céus e na terra nova reconstruída por Cristo Jesus. Então, você confia inteiramente nas promessas de Deus e sabe que Ele está cuidando de você e que enquanto você está sendo cuidado por Deus, você também está cuidando de outras pessoas, tá? Que são o seu próximo, que são o seu irmão, tá? O seu semelhante. É nesse contexto que nós estamos, então, guardando os nossos tesouros no céu. E não tem um tesouro maior, queridos, do que você ter absoluta certeza, crendo nas promessas de Deus pela fé, de que você vai estar com Cristo no paraíso celestial para toda a eternidade. Tá? Isso é guardar tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não come e onde o ladrão não vai roubar. Tá? É nesse contexto. É claro, queridos, que não tem nenhum pecado você trabalhar, você estudar, né? Você ganhar dinheiro, você ter uma conta bancária, você pensar na sua aposentadoria, tá? Afinal de contas, nós precisamos sim ter, né, essa inteligência, esse equilíbrio e pensar, né, no futuro. Isso é divino. Isso é conselho de Deus. Ok? Queridos, eu gosto muito de um pensamento da escritora Ellen White, tá? Eu li em um dos seus livros, onde ela diz que nós precisamos estar com a nossa fé em Cristo Jesus, né? Tendo cada dia certeza na promessa de Cristo de que nós estaremos no reino dos céus. Tá? Mas enquanto isso, queridos, ela fala assim que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas estarmos preparados como se Jesus fosse voltar amanhã. Você entende isso? Isso é guardar o nosso tesouro espiritual no céu. Isso, queridos, é nós não estarmos com a nossa vida tomada pelo orgulho, pelo egoísmo e cada vez mais querendo acumular mais e mais tesouros aqui nesta terra, esquecendo de que tudo termina aqui e nós precisamos, queridos, de estar com Cristo no reino dos céus. Você entendeu? E quando Ellen White diz que nós precisamos trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, queridos, é que nós precisamos pensar no nosso futuro enquanto nós estivermos aqui. Não é porque hoje você é uma pessoa jovem, um adolescente, tá? Que um dia você vai precisar de uma aposentadoria, você vai ficar idoso, precisar de cuidados. E nós temos que preparar para tudo isso. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Nós só precisamos estarmos preparados, prontos, com a nossa mala espiritual já prontinha, para que Jesus, se Ele voltar amanhã, no dia seguinte, nós estivermos prontos e preparados. Ok? Mas enquanto isso, queridos, nós precisamos envolver na missão, trabalhar pregando o Evangelho, trabalhar para poder cuidar da nossa vida, ter uma vida digna também enquanto aqui estivermos, tá? Se possível, quando Ellen White fala trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, você tem que pensar na sua geração de seus filhos, netos, ok? Então é nesse contexto, mas porém a nossa vida precisa estar cada dia preparados, como se Jesus fosse voltar amanhã. Ok? Então, queridos, acumular ou guardar os nossos tesouros no reino dos céus é usar os nossos bens da melhor forma possível aqui nesta terra, cuidando, queridos, da obra de Deus
e cuidando uns dos outros, dos nossos irmãos. Afinal, nós somos uma família. Nós estamos estudando isso nesta lição. Quantas e quantas pessoas estão, queridos, aí passando necessidade? Nesta manhã, por exemplo, que nós estamos estudando esta lição, quantas pessoas não têm um pão para fazer o seu desjejum? Quantas pessoas irão dormir hoje, chegar ao final do dia, irão dormir com a sua barriga, né, roncando por falta de alimento, porque ele não vai ter o que comer para ir dormir? Quantas e quantas pessoas. Mas quanto desperdício, queridos, de alimento, né, existe, eu já falo aqui no nosso país. Quantos desperdício. Tá? É nesse contexto que Jesus está falando. Nós estamos cometendo pecado, queridos, quando nós estamos, né, guardando dinheiro mais e mais. Claro que nós precisamos fazer isso, sim. Tá? Nós não podemos jogar tudo fora, aquilo que nós ganhamos. Nós precisamos ter aí um equilíbrio nas coisas. Mas, meus queridos, deixar uma pessoa que você conhece passar tanta necessidade de fome, tanta necessidade de sede, e você puder dispensar um pouquinho daquilo que você tem e você não fazer, isso é acumular tesouros aqui na terra, aonde vai ser consumido pelo fogo eterno. E se nós não tomarmos cuidados, o risco de sermos consumidos juntos é muito grande. É nisso que Jesus está nos aconselhando nesta manhã. Que Jesus está nos ensinando que nós precisamos, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E depois todas as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a você. Que Deus possa te iluminar. Que você possa realmente compreender, entender aquilo que Deus está querendo te passar, te ensinar. A mim também. Que nós possamos, queridos, com a graça de Cristo Jesus, viver uma vida equilibrada, de acordo com a vontade de Deus. Com os pés na terra, mas os olhos no céu. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta na nossa sala. Você tem percebido que nós temos aprendido muita coisa reunidos na nossa sala da esperança, não é? Pois é. Então, meu apelo a você, continue cada vez mais. Ajude outras pessoas a conhecer esta sala, a se inscrever nesse canal maravilhoso, tá? Deixar sempre o sininho ativado, para todos os dias pela manhã ela receber também estas mensagens que nós estamos sendo tão abençoados. E você não deixe, né, dar o seu joinha, tá? Faça o seu comentário. Isso nos ajude demais, né, aí no nosso canal. Fique com Deus. Um abraço forte, um abraço apertado. Tá? É com muita alegria que eu sempre estou com vocês aqui na Sala da Esperança. Até logo.